estamos começando um novo quadro agora, e nesse quadro a gente vai aprofundar nos estudos de símbolos, de números e também de leis que emanam juntamente com esses números. Então a gente vai usar como base um livro de um autor que escreveu diversos livros, considerado muito sábio também, e é esse livro aqui, Tarô e Cabala. E nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre de onde veio o tarô, o que é a cabala e de algumas leis também que mais pra frente a gente vai aprofundando. Sim, vamos lá. Então, o que é a cabala? A cabala é a própria ciência dos números, né? Então, se diz que o universo todo é criado através de números, peso e medida, né? Por mais que a pessoa talvez não tenha afinidade com matemáticas, eu sou uma pessoa, uma dessas, Eu também. que, vamos dizer assim, nunca tive muita facilidade com contas e etc, né? Mas nós vamos quebrando esses conceitos quando nós vamos dando conta, através do estudo, que tudo quanto existe matemática. Porque tudo é peso, medida, né? Peso, número e medida, né? E por isso nós escolhemos também, uma das razões de falar sobre os números e falar sobre a cabala, que é a mesma coisa, né? Que é essa ciência. E paralelo a isso, a gente escolheu, então, através desse livro que foi mostrado, que é o tarô, né? Então, sim, nós vamos estudar algumas cartas, provavelmente a gente vai fazer uma sequência, mas é possível que a gente fale de forma também não tão sequência, e vamos estudando, vamos ver o que nós podemos aprender em conjunto. E só lembrando que a gente está aprendendo junto também, então a gente viu como uma oportunidade de estudar e quem tiver interesse nessa área também aprofundar junto com a gente. E a gente vai deixar esse livro na biografia também, quem quiser se aprofundar. E o tarô, ele é muito conhecido hoje em dia, né? Tem o tarô de Marselha, outros tipos de tarô. Só que o que a gente está trazendo hoje é um pouco diferente, porque ele é mais voltado para o autoconhecimento e para a própria pessoa tirar para si. Então é mais um espelho, assim, que mostre e ninguém mais vai conhecer a própria vida do que nós mesmos. Então, esse tipo de tarô quebra um pouco o conceito dos mais comuns, porque eles são jogados para outras pessoas e muitas vezes cobrados também por isso. E esse aqui é diferente nesse aspecto, e também ele puxa para uma reflexão, para um contato com o mundo interior. Então existem todo um processo para realizar essa consulta da própria pessoa para ela mesma, né? Então o tarô egípcio, ele surgiu do anjo Metraton, que também foi conhecido como profeta Enoque, que estava lá na Bíblia, só que no Conselho de Nicéia, na época da Inquisição, foi separado livros e considerados apócrifos. Então, não é muito conhecido o livro de Enoque, que foi deixado em pedra, com várias cartas simbólicas e números, e realmente apresenta uma ordem, de forma ordenada. Então, se a gente juntar tudo, forma um livro que tem relação com os nossos próprios processos psíquicos e também um espelho da nossa própria vida. Então, por exemplo, uma carta vai significar algo para uma pessoa, mas para outra pode significar algo totalmente diferente, dependendo da vida da pessoa e do seu mundo interior. Então é isso que a gente vai tratar. E o anjo Enoque, ele trouxe todo esse conhecimento profundo e foi um ser muito elevado, né? E por que foi considerado apócrifo? Por conta de uma mera questão política da época, porque não falava ali o que a religião da época gostaria de apresentar para a população. Então foi considerado apócrifo, como falso, né, um evangelho falso. Mas assim como os outros, né, os 4 evangelhos que estão na Bíblia, ele é um evangelho muito profundo e com muito conhecimento que a gente pode aplicar em nossa vida. Isso é bem importante a gente estudar e falar, porque esses livros que mais trazem conhecimento do interior da pessoa, como ela, vamos dizer assim, como ela poderia usar para o próprio despertar, né, para a própria viver a consciência dela, foram tirados, né? Então são mistérios que deveriam estar, né, assim, acessíveis, né, a todas as pessoas, mas não, foi por algo, né? Mas quando a gente tem acesso a isso, é interessante estudar e você vê quão importantes são, né? Sim, é verdade. Foi deixado, me parece que foi deixado mais aquela parte em que não, vamos dizer assim, não prejudicava a pessoa ser obediente àquele sistema da época, né?
que dizia que a pessoa tinha que ajudar financeiramente a igreja para ter um lugar garantido no céu, né? E também retiraram evangelhos que diziam que Deus estava dentro. E muitos desses evangelhos tinham o Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Tomé, se eu não me engano, tem vários outros muito importantes também. E nós vamos iniciar então, né? Sim. Nesse livro ele diz que são 22 arcanos maiores que o profeta Enoque deixou e 56 arcanos menores. Então, tá. A gente trouxe aqui as cartinhas só para mostrar para vocês, mas a gente vai aprofundar em cada um, estudar juntos cada um dos próximos vídeos. Mas esse aqui é o arcano número 1. Todos esses arcanos, eles são divididos em plano físico, que é o mais abaixo, plano mental e plano espiritual. E quando nós formos estudando cada carta individualmente, nós vamos mostrar as imagens, os símbolos, vamos explicar o que nós entendemos, o que a gente aprendeu através desse estudo, e para vocês poderem também, em algum momento, ter esse tarô em casa e poder fazer as suas próprias consultas, né? Mas, sobretudo, o que esse tarô indica é que seja uma leitura mais intuitiva, né, do que dedutiva. Então, até uma das razões de a pessoa tirar para si mesma e não tirar para outra, né? Porque depende muito da inspiração dela, de como ela vai interpretar aqueles símbolos. Tem a parte especialmente visual, né? Por ser símbolo. Então, algo também ela tem que saber da teoria, que é o que nós vamos estar passando, né? Para vocês estudar junto com a gente. Se vocês tiverem interesse, você já mostrou o livro, né? Acho que vale a pena. Novamente, né, esse livro é o que a gente vai estar usando mais para estudar. A gente vai buscar outras fontes também, mas esse daqui está bem completo, então a gente achou que seria o suficiente para essa primeira etapa, né? Sim, e esse autor, ele trouxe de forma sintetizada sabedorias muito antigas, né, do Egito, que é da onde surgiu o primeiro tarô. Então a gente vai se aprofundar em cada um deles, e se a gente observar também a Bíblia, né, ela diz sobre a árvore da vida. E a árvore da vida tem relação também com a árvore sefirótica, que se encontra dentro do homem. Então, a gente pode concluir que esses mistérios da Bíblia também podem se expressar aqui e agora, né? Não só naquela época remota, mas também dentro de nós. Então, dá para dizer que o tarô egípcio, ele é uma ferramenta como uma conversa, um diálogo que tem a pessoa com o seu ser interno, né, com a sua parte divina. Sim. Então, se você quer uma orientação, em vez de você pedir para alguém, você tira as cartas e através dos símbolos, intuitivamente você vai desenvolvendo nessa intuição e recebendo as respostas que você gostaria para X ou Y situação. Sim, e precisa, claro, também do estudo, né, para conseguir interpretar, mas como a Ana disse, né, o principal é a intuição, porque os símbolos, eles vão falar diretamente com a nossa consciência, né, o que muitas vezes a opinião, né, de alguém sobre alguma situação ou simplesmente um estudo intelectual não vai chegar no fundo da nossa consciência para nos ajudar a tomar a melhor decisão. Então é muito importante, e eu acho que falamos sobre tudo, né? Acho que sim. Tá bom. No próximo tema, então, no próximo vídeo, nós vamos estar iniciando já falando sobre o mago, que é a carta 1, que já foi mostrado ali, né? E aí nós vamos falar todas as partes dessa carta, né? Com seus símbolos, o que significa cada coisa, para pouco a pouco a gente ir, vamos dizer, memorizando, né, esse símbolo, mas para quando for tirar realmente essa intuição, esse entendimento, né, possa estar transmitindo o que a pessoa necessita para aquele momento. E quem também não tem interesse, né, em ter o tarô ou estudar o tarô, a gente também vai estar falando sobre as leis que tem relação com os números. Então, de qualquer forma, vai ser um conteúdo que vai ajudar a gente na nossa vida íntima. Né? Exatamente. Nós viemos falando de leis já desde o início, né? E de certa maneira também são leis, né? Porque estão intimamente relacionados. Por exemplo, que é o que a gente vai dar início, tem relação com essa lei da emanação, né? De onde parte tudo, né? Dessa vibração, desse som, dessa unidade, né? E aí nós vamos estar, então, falando melhor no próximo vídeo sobre isso. Certo. Então, até lá. Até lá.